De acordo com dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio, a Firjan, o Rio de Janeiro é o maior produtor de gás natural do país, responsável por 47% de toda a produção nacional. Também somos o maior mercado consumidor. Apesar da grande capacidade de produção e exploração, o gás natural ainda não atingiu toda a sua potencialidade. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender quais as iniciativas que já estão sendo tomadas para reestruturar o setor de gás, atraindo novos investimentos e promovendo maior competitividade. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o secretário executivo de Gás Natural do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o IBP, Luiz Carlos Costa Milan, e o presidente da KPMG, André Donha. Em 2016, o Ministério de Minas e Energia lançou o programa Gás para Crescer, com o objetivo de impulsionar o crescimento desse setor em todo o país. Na entrevista a seguir, a diretora do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, Simone Cristine, explica que oportunidades esse programa abre para o mercado. O programa Gás para Crescer ele tem o grande mérito, na verdade, de construir as condições para um novo mercado, um mercado onde a Petrobras, na verdade, não vai exercer esse papel predominante que ela exerce hoje, mas que ela vai continuar sendo um agente relevante, mas a gente vai ter a oportunidade de ter outros agentes diversificando esse mercado, ou seja, a gente vai se encaminhar para a competição. Eu diria que as grandes vantagens que a gente tem é, de certa maneira, estimular um conjunto maior de agentes que atuem na exploração e produção. A gente já tem uma diversificação no transporte de gás. A gente pode, em grande maneira, incrementar o segmento de distribuição nos estados e, ao final, a gente pode, ao longo do tempo, construir um mercado onde as trocas econômicas sejam suficientemente equilibradas a fim de que a gente possa ter efetivamente um gás em condições competitivas e que saia em condições de preços mais razoáveis, mais atrativos para a sua utilização. De fato, o programa, ao fazer o mercado de gás crescer, ao trazer novos agentes para exploração e produção, para a venda de gás, na verdade isso vai criar, eu diria, um processo sinérgico positivo em que o segmento de distribuição ele vai se desenvolver pelo maior volume de gás que vier a ser movimentado nas suas malhas de distribuição. Então, naturalmente, isso ao final do dia vai virar imposto, vai virar renda, vai virar empregos. Qual o cenário hoje do gás natural no Rio de Janeiro e no país? Hoje, o Rio de Janeiro ele apresenta, quer dizer, o país todo apresenta um potencial enorme para o crescimento do uso do gás natural. Se a gente olha médias históricas, a indústria tem crescido cerca de 8% ao mês o consumo de gás natural. Comparado a outros países muito mais desenvolvidos, como Estados Unidos, ou pegar toda a Europa Ocidental, hoje o nosso consumo ele é baixo. Quer dizer, a participação do gás natural na matriz energética, que roda em torno de uns 7%, teria um potencial de crescimento enorme. Hoje a gente não tem... Acho que os Estados Unidos ele consome 20 vezes o que a gente consome em gás natural. Então, quer dizer, esse cenário abre para a gente um potencial enorme de exploração, do incremento dele, né, na nossa matriz. E eu acho que com isso, quer dizer, o programa Gás para Crescer ele vem exatamente para abrir esse caminho. E basicamente o que a gente está falando aqui é da saída da Petrobras como monopólio. Ela tem um monopólio hoje de exploração e distribuição desse gás e com o programa isso se abre-se o mercado para outras empresas. Como é que o IBP tem visto e trabalhado esse tema junto ao setor de óleo e gás? A Petrobras, ela como incumbente, hoje em dia o papel que ela exerce é fundamentalmente, ela é a única vendedora do gás. Mas ela não detém um monopólio, não. Você tem outras empresas que produzem no país. O grande mérito do programa Gás para Crescer, e isso eu acho que a gente deve reconhecer e transferir ao Ministério de Minas e Energia, foi a iniciativa de gerar uma proposta de alteração dessa situação. O que a gente pretende, fundamentalmente? É sair dessa posição onde você tem um incumbente, a Petrobras, vendendo
para normalmente 15 distribuidoras, para uma nova situação onde a gente tenha um número de produtores, poderiam ser 5, 10 produtores, e aí se juntariam os comercializadores, vendendo para 1.000 consumidores. Então, essa é a grande virtude, é a grande proposta que tem por trás do Gás para Crescer. E existe uma preparação por parte das empresas de aproveitar essa oportunidade? Quer dizer, existe uma infraestrutura que pode ser construída? Como é que é o cenário hoje? A infraestrutura está aí disponível. O programa, além de tensionar criar essa nova situação, ele precisa fazer alterações tanto no marco legal quanto nas questões regulatórias, de maneira que permita que terceiros, que não a Petrobras, tenham acesso à infraestrutura existente, para que você saia dessa situação de um vendedor para 15 compradores, para essa nova situação que eu mencionei. A virtude do programa é atacar todos os elos da cadeia, de maneira que isso efetivamente possa acontecer. Ou seja, vários produtores, vários transportadores, chegando em muitos consumidores. Tem um dado interessante, desde da colocação, né, do programa, 4 grandes organizações internacionais já assinaram termos de entendimento, apresentando sua vontade de fazer esse investimento na costa para a construção das plantas de GNL. Então existe um estudo, a gente tem um potencial pelo menos para 14 posições, se a gente pegar toda a divisão da costa brasileira, e 4 delas, desde a promulgação do programa, já apresentou seu interesse. Então, quer dizer, isso eu vejo como um tremendo incentivo, como o Luiz diz, né? E a gente está falando das oportunidades trazidas pelo pré-sal, quer dizer, quanto mais petróleo, mais gás também disponível para esse tipo de exploração. O pré-sal ele tem um tema interessante porque hoje, na verdade, a produção de gás ela passa a ser, não é que ela passa a ser um problema, a disponibilidade do gás que vem por conta da característica desses campos, ela muitas vezes pode inviabilizar ao desenvolvimento de alguns campos. Alguns campos foram devolvidos, né, ao governo pelo fato de não saber o que fazer com esse gás. Então você imagina toda uma campanha que vai ser desenvolvida para uma produção a 400 quilômetros da costa, com uma produção de gás tremenda e uma dificuldade de injeção. Então poder exportar esse gás significaria um investimento muito alto em plantas flutuantes de GNL para poder exportar. No momento que você passa a ter uma infraestrutura, como o Luiz colocou, você dá acesso ao mercado potencial enorme. Então, quer dizer, eu acho isso um tremendo potencial para a gente, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.